Salmo de número 51 é um grito da alma de um homem conforme o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, Davi, que pecou, que cometeu um pecado terrível. Davi, para pecar, ele tinha plano A, plano B e plano C. Mas o coração de Davi sempre pertenceu ao Senhor. E uma das coisas que eu vejo em Davi, e esta para mim é a razão pela qual ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, é a sua capacidade de arrependimento. Davi se arrepende, ele não culpa ninguém, ele diz: em iniquidade fui gerado, foi por isso que eu pequei. Porque em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele assume a culpa. Ele não responsabiliza Deus como Adão fez. A mulher que só me deu. Não responsabiliza outra pessoa como Eva fez. A serpente me enganou e eu comi. Até outra pessoa não foi, né? Mas Davi assume a sua culpa, mas sobretudo, Davi tinha convicção do perdão de Deus e da capacidade de Deus de perdoar. Ele diz: perdoa-me segundo a tua misericórdia, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu espírito. Queridos, por mais que pequemos, claro, sem premeditar o pecado, que nós tenhamos convicção que o Senhor está pronto a nos perdoar diante de um arrependimento sincero, como Davi se arrependeu. Que Deus nos ajude a nos arrepender, porque o sangue de Jesus Cristo ainda nos purifica de todo o pecado. Queridos, na lição de hoje, ou na aula de hoje, nós vamos estudar a lição de número 7, dia 14 de maio de 2023. O título da nossa lição é Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Todos nós, né? A Bíblia diz que se alguém diz que não comete pecado, só de falar isso já pecou. Todos nós pecamos. É claro que o pecado não pode ser premeditado. Nós não podemos querer pecar. O pecado tem que ser... a palavra grega mais usada na Bíblia para pecado é hamartia. Daí veio o termo hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Hamartia, que é errar o alvo. O pecado tem que ser um acidente de percurso. A gente tenta acertar, vamos nos esforçando, mas nós somos seres humanos e vai chegar um momento que a gente vai falhar. Claro que esse não foi o caso de Davi, especificamente no pecado que ele cometeu, de adultério com Betseba, de homicídio, né, com o marido de Betseba, Urias, mas enfim, quem sou eu, quem somos nós para criticar Davi, o homem segundo o coração de Deus? O importante é que ele se arrependeu de forma sincera e ele suplica a Deus: perdoa-me, Senhor. Não deixe que o diabo te frustre os teus objetivos de vida, dizendo que não tem perdão para você. O diabo é mentiroso, ele é enganador. Deus sempre está disposto a perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Basta tão somente nos arrepender. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Que essa lição sirva de um consolo para todos nós e que ela realmente fale ao nosso coração e deixe claro que Deus só espera o nosso arrependimento para ministrar o perdão sobre a nossa vida. O texto áureo, texto principal. Texto áureo é lá na nossa lição de adultos. O texto principal, Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele não fala segundo o meu merecimento. Ah, não, Senhor, porque eu sou um salmista fenomenal, eu vou organizar aí, organizei o culto. Não. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Os nossos pecados são perdoados por Deus, não porque a gente é bonzinho, não porque a gente já fez muita coisa boa, não porque a gente tem crédito no céu com Deus, nada disso. Os nossos pecados sempre são perdoados por causa da benignidade do Senhor e por causa da multidão das misericórdias dele. O resumo da lição nos diz que, para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. Aquele que confessa e deixa, confessa e não pratica mais. Mas precisamos reconhecer a misericórdia e as misericórdias
e a benignidade de Deus sobre a nossa vida. Texto bíblico, Salmo de número 51, versículos 1 ao 17. Vamos lá de novo, Salmo 51, versículo 1 ao 17. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço, ele está falando, eu sei o que eu fiz, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então, olha o que Davi diz, ele fala, se o Senhor fizer isso por mim, se o Senhor manifestar a sua misericórdia, então eu vou retribuir. Ele não está falando que não é um pagamento que eu vou dar ao Senhor pelo que o Senhor faz por mim, mas é um sentimento que eu tenho, o que eu posso fazer diante disso? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Esta oração do Salmo 51 é uma oração de um coração arrependido, é uma oração sincera, é uma oração de alguém que realmente quer o perdão de Deus, de alguém que, sobretudo, realmente conhece as suas falhas, reconhece o seu erro e diz, Senhor, eu preciso de ti. Me ajuda. E sem dúvida nenhuma, alguém como Davi, que vai experimentar a misericórdia de Deus sobre a sua vida, como nenhum homem experimentou. Muito bem, na nossa introdução, o nosso comentarista nos propõe que o Salmo 51 está estruturado da seguinte forma: reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus, nós já falamos sobre isso aqui, ele reconhece, e segundo, confissão de pecados. Confissão de pecados. Primeiro, reconhece a natureza misericordiosa de Deus. Segundo, confessa os seus pecados. Terceiro, busca por restauração. E quarto, adoração verdadeira. Perceba que essas coisas estão assim entranhadas, umas ligadas às outras. Reconhece a natureza misericórdia de Deus, faz confissão de pecados, busca restauração e promove uma adoração verdadeira. Primeiro ponto da nossa lição: misericórdia e confissão. Primeiro parágrafo, um clamor por misericórdia. O salmista Davi tem uma clara noção de que Deus é benigno e misericordioso. Ele tem convicção de que Deus é benigno e misericordioso. E eu fiz questão de anotar aqui que esta convicção só pode ser adquirida a partir de um profundo relacionamento de comunhão com Deus. Como eu conheço a Deus suficiente para saber que ele é benigno? Ah, tudo bem, as pessoas vão falar que Davi pecou. Muita gente vai falar até hoje. Davi não devia fazer isso, um absurdo que Davi fez. Só que o que as pessoas não falam é que antes de pecar, Davi desenvolveu uma comunhão com Deus. E a comunhão de Davi com Deus foi tão intensa que ele tinha convicção da benignidade e da misericórdia de Deus. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. Somos pecadores.
mas nós precisamos nos esforçar por desenvolver uma comunhão com Deus, onde nós passamos a conhecê-lo profundamente. E esse conhecimento vai ser tão profundo que nos vai dar uma certeza. Eu falhei, mas a misericórdia e a benignidade do Senhor estão sobre a minha vida. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Confessando o pecado. Nosso comentarista nos diz que 2 pontos estão bem claros nos versículos 3 a 5. Primeiro, o pecado específico praticado, Davi deixa claro, eu pequei. E pequei porque eu sou pecador. Iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é porque Davi é filho bastardo, gente. Eu já vi pregador pregar que Davi era filho bastardo. Porque ele diz que iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Não. O que Davi está dizendo é o seguinte: eu nasci nesse mundo pecaminoso. A minha natureza é pecaminosa. A minha natureza é má. E ele reconhece o pecado de forma específica. E segundo, a consciência da inclinação humana ao pecado desde o início da sua existência. Romanos, Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, mas Davi sabe que Deus é capaz de perdoá-lo e restaurá-lo do seu pecado. É preciso reconhecermos isto. Nós precisamos reconhecer isto. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais intensamente reconhecemos a nossa condição de pecadores. Isaías capítulo 6, quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, quando ele foi tocado com uma brasa viva que foi tirada do altar por um serafim com uma tenaz, que levou a brasa na mão, tocou na boca de Isaías. Quando Isaías é tocado pela brasa viva, ele diz, ai de mim, que vou perecendo. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, aliás, antes de ser tocado, ele vê isso e ele diz, então dos serafins voou para mim como uma brasa viva que foi tirada do altar com uma tenaz e com ela tocou os meus lábios. Nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores. Nós precisamos, mas eu prego, eu ensino, eu faço isso, eu pastoreio. Tá, mas somos pecadores. Nós nunca estamos tão perto de Deus como quando nós reconhecemos a nossa mais profunda condição de pecadores. Porque quando conhecemos a nossa mais profunda condição de pecadores, nós nos aproximamos mais ainda de Deus, porque sabemos que só Deus pode realmente nos livrar deste peso do pecado e dessa natureza pecaminosa que está impregnada em nós. Terceiro parágrafo. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela.
Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos como áudio e apostilas. E neste campo em branco pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Deus é quem remove o pecado. Deus é quem remove o pecado. O nosso comentarista nos diz aqui que quem peca contra Deus só pode ser lavado, bem como ter purificado o coração por ele mesmo, por intermédio do Senhor Jesus. A observação que eu fiz é que o nosso Deus é o único que paga a si mesmo o preço do pecado para que o pecador seja livre. Se você olhar a história da mitologia grega, por exemplo, todos os deuses da mitologia grega eram deuses que se iravam com o ser humano por causa do pecado e o ser humano tinha que oferecer um sacrifício para aplacar a ira desse Deus. Só o nosso Deus se ira com o ser humano por causa do pecado. E ele, porque não tem ninguém também capaz de pagar o preço para ele mesmo, ele se oferece a si mesmo para pagar o preço do nosso pecado, para nos restaurar a comunhão com ele. Só o nosso Deus faz isso, por causa da sua benignidade e por causa da sua misericórdia. É Deus. O escritor aos Hebreus fala que nós devemos buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas Paulo escreve dizendo que é Deus quem nos justifica, quem nos santifica. Todo o pecado que está em nós só pode ser arrancado de nós pelo próprio Deus. A única forma de realmente sermos livres do pecado é vivendo uma vida de comunhão com Deus. Não tem outro jeito. Só Deus pode nos livrar do pecado. Segundo ponto, buscando a restauração. Primeiro parágrafo, purificando a vida interior. O nosso comentarista nos diz no final desse parágrafo que a nossa vida interior precisa ser purificada para que a presença do Espírito Santo seja uma realidade e assim tenhamos de volta a alegria da salvação e o espírito voluntário nas coisas de Deus. A nossa vida interior precisa ser restaurada, purificada. E como é que a nossa vida interior é restaurada? Quando nos lançamos em Deus, quando mergulhamos em Deus, como estudamos na lição passada. Quando fazemos como a corça, que mergulhamos em Deus e deixamos verdadeiramente as águas do Espírito fluírem na nossa vida. Aí sim a nossa vida interior é purificada. Só Deus conhece verdadeiramente o interior do homem. E só Deus é capaz de verdadeiramente purificar o nosso interior. Segundo parágrafo do segundo ponto, restituindo a alegria e o júbilo. E o nosso comentarista diz que nesse salmo, uma das verdades mais contundentes é de que o pecado tira a presença de Deus do salmista. O salmista, sem essa presença, ele nos ensina que sem essa presença não há alegria nem júbilo, mas sobra tristeza, angústia, frustração e com uma consequência pesada. A verdadeira alegria está ligada à nossa essência. Tratamos disso aqui já esse trimestre. Só em Deus, através de Cristo, nós estamos ligados à nossa verdadeira essência. O Anderson, mas isso é possível? E por que nós nos entristecemos quando estamos longe, distante do Senhor? Porque quando Ele nos criou, Ele disse, façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o que nos faz estar bem é essa imagem e semelhança de Deus restaurada em nós. Só
isso nos faz verdadeiramente estar bem. E aí nós vamos para o terceiro parágrafo. A restauração começa pela renovação interior. Precisamos lembrar que a obra de restauração de uma vida que caiu no pecado é de Deus e não meramente uma decisão humana. Só Deus realmente nos restaura. Sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Correr para Deus. Correr para Deus. A maior revelação que o pecado nos dá, que o pecado nos faz, é que nós somos impotentes diante do pecado, que nós não podemos vencer o pecado. Mas tem um que venceu o pecado, Cristo. Ele venceu o pecado. E nele nós também podemos encontrar forças, podemos receber poder de Deus para vencer o pecado. E essa é uma ação que começa de dentro para fora. Terceiro ponto da nossa lição. Prontos para adorar. Primeiro parágrafo. Desejo de participar da adoração pública. Desejo de participar da adoração pública. Uma vez perdoado, o salmista estaria pronto para adorar. Ele diz, olha, então vou ensinar os transgressores a tua lei. Eu vou te adorar. Só um coração verdadeiramente perdoado está pronto para adorar publicamente no templo do Senhor, de acordo com a justiça divina. Quanto mais perdoados nós somos, mais desejosos pela presença de Deus nós nos tornamos. Não que nós deixamos de ter pecados, mas nós aprendemos que quando nós estamos diante de Deus, quando nós permanecemos diante de Deus, quanto mais tempo nós gastamos, não é perder tempo, mas quanto mais tempo nós gastamos diante de Deus, mais força para vencer o pecado, mais poder para vencer o pecado nós recebemos. O segredo de vencer o pecado não é uma luta desesperada contra o pecado, mas é uma luta ansiosa pela presença de Deus, uma busca desejosa de Deus. E quanto mais nós desejamos Deus, quanto mais Deus está sobre a nossa vida, mais poder de Deus para vencer o pecado nós recebemos. Então, Davi tinha esse desejo. Ele disse, Senhor, me perdoa, eu vou ensinar os transgressores a tua lei. Eu quero estar na tua presença. Segundo parágrafo do terceiro ponto, quebrantamento e contrição. Quebrantamento e contrição. A ideia é que não podemos nos apresentar para adoração pública de maneira mecânica, superficial. Quando Davi diz que ele iria ensinar os transgressores a lei, ele diz os pecadores vão se converter a ti, ele fala também, olha, o Senhor não se agrada em sacrifício. Deus até tinha instituído o sacrifício, mas ele está dizendo, não é o sacrifício que vai atrair o Senhor. Tem gente que acha que na vida cristã a gente tem uma forma de persuadir Deus. Eu pequei, eu ofereço sacrifício, Deus perdoou, glória a Deus. Eu falhei, eu vou para o culto, vou fazer um jejum, Irmão, nada disso supera o nosso desejo de comunhão com Deus. Aí Davi diz, tu não te agradas em sacrifício, mas um coração contrito tu não desprezarás. Davi está dizendo, o Senhor se agrada muito mais em um coração desejoso pela tua presença do que em sacrifícios que nós fazemos. Nós temos que acabar com esse evangelho meritório. Sabe, eu estou aqui, irmão, eu cheguei aqui, mas porque eu paguei o preço. Irmão, que preço que nós pagamos? Que preço que nós pagamos? Qualquer coisa que nós conseguimos fazer, qualquer renúncia que nós conseguimos fazer, não é mérito nosso. É porque o Espírito Santo atua na nossa vida e nos dá a condição de renunciar. Na verdade, o preço quem pagou foi Jesus no Calvário. Foi Jesus que pagou o preço por nós. Toda renúncia que nós conseguimos fazer é porque o Espírito Santo vem sobre nós e nos dá a condição de renunciar. Nós precisamos ter um coração contrito, quebrantado, nos apresentar diante de Deus, buscar a sua presença e desejar o Espírito Santo em nós. Terceiro e último ponto, terceiro parágrafo e último ponto da lição, fazendo o bem para outros. A nossa experiência de restauração nos permite ensinar aos transgressores os teus caminhos. Talvez se fosse hoje, algumas pessoas dizem, ih, Davi, sai dessa, rapaz, nunca mais você vai poder pregar aqui na igreja. Você pecou feio demais, rapaz, o que você fez, você não podia fazer não, nunca mais você vai poder pecar aqui. Davi está dizendo, Senhor, eu vou ensinar os transgressores a tua lei. Vou ensinar o ímpio o teu caminho. Os pecadores vão se converter a ti. O evangelho, meus irmãos, eu anotei aqui, é uma relação pessoal.
O evangelho é uma relação pessoal. As pessoas têm mania de dizer, irmão, Deus perdoa, mas o povo não esquece. Só não esquece o povo que não tem um coração voltado para Deus. Só não esquece o povo que não entende a profundidade de um perdão, a restauração do perdão. Quem faz parte do povo que já foi perdoado e que entende a profundidade e a importância do perdão, ele sabe perdoar, ele sabe deixar para lá. Perdão não é amnésia. Sabe? A gente não tem amnésia, a gente lembra, mas aquela situação não é mais uma barreira. Davi está dizendo, eu vou fazer o bem para os outros, eu vou aprender com o meu erro, aprender com o perdão de Deus e eu vou liberar esse perdão na vida das pessoas, eu vou ensinar as pessoas o que é o perdão de Deus. Meus queridos, não que Deus queira que a gente peque, mas que as falhas que nós já cometemos e fomos perdoados por Deus em relação a cada uma delas, sirvam de lição para que nós também ensinemos as pessoas a se conduzirem e a conduzir a sua vida pelos caminhos do perdão, porque o perdão é libertador em todas as esferas da nossa vida. Que você faça o bem, porque Deus já tem feito um bem maior por você. Que eu continue fazendo o bem, porque Deus tem derramado bênçãos incontáveis sobre a minha vida. Eu não merecia estar aqui. Eu não era digno. Não é pelos meus méritos, é por causa da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Como já estudamos em lições passadas, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Então ensinarei aos transgressores a tua lei e os pecadores se converterão a ti. Que esta seja a nossa razão maior de viver. Que essa seja a nossa maior expressão de gratidão a Deus pelos pecados que Ele nos perdoou. Você já teve pecados perdoados? Se você está assistindo essa aula e ainda não sente os teus pecados perdoados, dobre o seu joelho agora, faça uma oração, porque o sangue de Jesus tem poder ainda para purificar a cada um de nós de todo o pecado. Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.